doutora em saúde mental. E hoje nós iremos abordar o feminicídio dentro de um eixo que é sobre a constituição do sujeito, que foi até um livro sugerido pela nossa psicanalista, a Ângela, que eu comprei o livro e tudo, dentro de uma dimensão que eu vou abordar aqui as dimensões psíquicas, as dimensões emocionais, culturais, antropológicas e sociais. Como é que se dá essa construção do sujeito nessas dimensões até ele chegar ao extremo da violência contra a mulher, da violência contra a sua parceira, que chega ao feminicídio. Mas o eixo que eu vou colocar dentro dessas dimensões é a infância sendo marcada pelo processo do abandono, pela rejeição e pelas feridas emocionais, né? E principalmente a ausência parental, que tanto Freud e Lacan eles colocam que essa ausência parental elas vão deixar um vazio dentro do sujeito. Esse vazio que é colocado por Freud, Lacan chama de falta. Então, nós iremos fazer uma análise assim profunda dentro dessas dimensões com esses eixos, tá? Espero que vocês gostem e que a gente possa depois discutir essa questão que ela já se tornou dentro das estruturas, né? Sejam elas institucionais, sejam elas psíquicas, algo que as pessoas dizem assim, não, mas é normal. O homem bater em mulher é normal. E, na verdade, não é. Nós, enquanto psicanalista, nós sabemos que a constituição do sujeito, ele se dá, ele começa, seria a palavra certa colocar, ele começa com o primeiro laço primário em relação ao outro, né? Seja a mãe, seja a avó, seja o pai, seja o tio, o primeiro vínculo que a pessoa tem com o seu cuidador. É isso? Porque hoje a gente não pode dizer que é só a mãe, porque as famílias elas estão estruturadas dentro de uma gama de diversidade muito grande. Não é só mais o pai e a mãe, tá? Então, esses laços, eles acontecem no primeiro contato primário do ser humano com o outro. Agora, quando esse outro ele é ausente, negligente, rejeitante ou instável, tá? A criança, com certeza, ela não encontrará uma consistência emocional, ela não vai ser nomeada, ela não vai ter afetos, reconhecimentos simbólicos, que é muito importante. Lacan ele aborda essa questão do reconhecimento simbólico, e principalmente ele não terá essa segurança psíquica básica que nós tenho, que nós precisamos ter no início do nascimento, né? Que nós chamamos de segurança psíquica básica e primária, tá? Então, nós, enquanto ser humano, nós precisamos desses laços. Esses são os nossos primeiros laços.
E esses laços, eles vão influenciar na nossa vida, com certeza, porque a pessoa que ela não é amada, não é querida, não é nomeada enquanto afetos, ela vai criar um vazio ou uma falta dentro dela, né? E na análise de Freud, porque eu busquei Freud e Lacan. Por que Lacan? Porque Lacan faz uma releitura do mestre, né? Ele enfatiza, né, Freud, né, que ele enfatiza que a falta ela vai se constituir num narcisismo primário, e na falha desses pontos que eu citei anteriormente, ela vai enfatizar a falha, principalmente no narcisismo primário. O que seria esse narcisismo primário? É o momento em que a libido do indivíduo ela está investida para ele mesmo, para o seu próprio ego. Tanto que a criança, quando nasce, ela não tem aquela dimensão do que é mundo, do que é mãe, do que é seio materno, né? Então, ela não vai se constituir como ser amado. Então, houve uma falha dentro desse processo, né? E como eu digo sempre nas minhas palestras, que nós somos reflexo hoje da nossa infância. Então, tudo que nós somos hoje é reflexo da nossa infância. E se o ser humano ele não se constitui dentro de um processo de afetividade, né? O eu ele não recebe esses carinhos, tá? Esse amor parental que é essencial na vida de qualquer ser humano, ele vai se formar dentro de uma falta, dentro de um vazio, né? E, Dircilene, eu queria aqui agradecer o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, tem um punhado de pessoas ali nos acompanhando, muito obrigada a todos, e queria apresentar a Ângela, e aí, pessoal, nós paramos aqui na falta, no narcisismo primário, onde o sujeito fica preso, e já a Dircilene vai continuar. Só um segundinho para a gente apresentar a psicanalista Ângela também, e aí a Dircilene continua. Ângela? Eu acho Vocês, que ela está aí. vocês, vocês me desculpem pela voz, né? Porque hoje a gripe me pegou aí, é um negócio de tal, esquenta, esfria aqui no Rio, né? Falando aqui do Rio capital, é um tal de esquenta, esfria aqui que está deixando todo mundo assim meio baqueado. Eu me chamo Ângela Almeida da Silva, já falei que sou aqui do Rio de Janeiro capital, sou psicanalista clínica, formanda em neurociência, e fazendo pós-graduação em psicanálise clínica. Então, o que eu tenho, eu não sei se eu devo te falar alguma coisa agora, mas eu gostaria, como a Dircilene falou, depois que ela falar alguma coisa, falar exatamente sobre o que ela disse que eu falei na outra aula, sobre o livro. E no que ele se baseia para formular, né, essas questões todas que ela se baseia também para estar dando essa aula também. E é um livro super interessante que eu aconselho para todo mundo ler, né, porque ele é um livro multidisciplinar. E aí eu vou dizer para vocês que ele lida com a psicanálise, né, ele lida com a filosofia, ele lida também com várias, é, várias campos do conhecimento, né, da psicologia social, da educação. É um livro muito bom, completo, feito pela Circe Navarro Vital Brasil, super importante, muito bacana. Assim, um pouco complexo, né? Chega a doer para você ler, mas é interessantíssimo. É E isso. como eu não posso deixar de falar em livros, eu vou apresentar o meu livro, Narcisismo da Infância e Velhice,
onde eu coloco aqui da infância, velhice, o narcisismo primário, que é o que a Dircilene está falando agora. Esse livro vocês podem comprar pela Amazon, vocês podem encontrar nas melhores livrarias do Brasil, dos Estados Unidos, vocês podem encontrar também na Europa. Esse livro está sendo vendido por todo o Brasil, nas melhores livrarias e em todo lugar. Esse livro é o livro da autora Cideres Mendes Soares, que sou eu, psicanalista clínica, doutora em psicanálise livre, e agora nós vamos continuar aqui com a Dircilene falando a respeito do narcisismo primário, que é um dos temas aqui que esse livro também apresenta, e o livro que a Ângela falou, porque nós temos que ler vários livros, e inclusive nós, psicanalistas, a maioria de nós escreve livros, gente. A Dircilene está escrevendo dela, o Siqueira já vai estar com o dele publicado dentro de poucos dias. Todos nós estamos fazendo hoje a história da psicanálise. Então, cada um de nós aqui, psicanalistas, além de sermos formados em várias escolas, nós somos doutores em psicanálise livre e nós escrevemos livros, porque nós estamos fazendo a história da psicanálise atual. E agora a Dircilene vai continuar com a palestra e a live que hoje é apresentada por ela. Eu só queria apresentar a Ângela. Tudo bem. Voltando aqui, falando sobre o narcisismo, né? Nós entendemos que o modelo de narcisismo ele se dá pelo amor parental, né? Os pais eles veem em seus filhos, né, o próprio ideal do renascimento. Freud escreve isso em 1914 na introdução do livro sobre narcisismo, tá? E o que isso significa e o que isso tem a ver com o feminicídio, né? Nessa estruturação e nessa conjuntura onde o sujeito ele vai se constituindo. E eu falo aqui dessa constituição mental do sujeito homem, do masculino, tá? Da educação masculina. Tá? Como é que ele chega até ao feminicídio? Tá? Então, isso se dá pela falta. Né? Se o sujeito ele cria-se, ele vai se constituindo nessa falta, aí já vai surgir, né, dentro desse narcisismo, um investimento de libido em relação ao outro. O que é que isso, quais são as consequências disso? Né? Vai criar um indivíduo insuficiente, um indivíduo ambivalente, um indivíduo hostil, que o seu ideal de eu, ele se torna rígido, inaceitável, né? Assim, esse sujeito, ele vai fazer o quê? É isso? Dentro dessa compreensão da falta. O que é que vai acontecer com esse sujeito? Né? Com o seu superego. A falta ela será suprida por uma persona perfeccionista, por uma persona de domínio, de controle e de onipotência. O homem, ele começa a suprir essa falta, né, diante do domínio, da dominação, do controle, da onipotência e de não saber receber ou não. Se a gente for olhar
pelos noticiários de TV, é sempre uma ruptura que leva ao feminicídio. É uma separação, é um término, é um divórcio. Tem sempre uma perda para o homem. E o homem, dentro dessa constituição, ele não concebe, dentro dessa falta, desse vazio, que é suprido pela hostilidade, pela ambivalência, pelo domínio, né? Pela insuficiência, pela dependência dele em relação ao outro, ele vai criando um caráter cruel, ele vai criando um caráter sádico e humilhante. Porque se nós formos ver o perfil de cada um desses homens, eles têm características comuns. Tanto que a gente viu o ano passado a moça que recebeu 62 socos dentro do elevador. A mãe que recebeu 35 facadas com o filho no colo, que são atitudes que nós não conseguimos conceber. Por que um ato de violência tão grande, tão forte, né? Porque esse sujeito ele passa a atacar aquilo que ele perde, porque ele não concebe a perda. Porque o caráter dele, ele está tão cheio de feridas, né? Feridas narcísicas e profundas, que a separação ela é insuportável e intolerável para esse sujeito. Então, isso acontece. E uma frase que eu colocaria para fechar o pensamento de Freud seria: o eu só se ama porque ele foi amado. Quando isso falha, o sujeito passa a mendigar no outro a confirmação da sua própria existência. Então, é por isso que os homens que são criados dentro dessa falta, dentro dessa falha, dentro desse recalque que não foi simbolizado, ele começa a agredir para justificar sua própria existência. Tá? E o que Lacan nos diria sobre o feminicídio, sobre a violência hoje contra a mulher, que é um problema de extrema gravidade, não só social quanto ética, né? E eu até diria jurídica, porque eu estava lendo a alienação parental dentro de uma visão jurídica, né? E ela aborda até a questão das igrejas cristãs, colocando que a igreja cristã ela sustenta essa questão do feminicídio, porque as leituras bíblicas elas são feitas de acordo com os seus interesses, né? Então, isso passa, particularmente, né, a psicanálise dentro das obras de Lacan, dentro das obras de outros teóricos, né, quando se chega à violência externa e à violência extrema, né, é porque houve uma falha dentro desse processo de simbolizar, de mediar a falta
no sujeito, nessa constituição do sujeito, tá? Então, é complexo dizermos que o homem ele só se torna violento porque ele não recebeu amor. Não é a falta de amor, é o vazio, é a falha, é aquilo que não existe, é aquilo que está no extremo do ser humano, dentro da sua constituição. O que é que ficou? Quais são as estruturas emocionais dentro das relações precoces de abandono, dentro das relações de rejeição, dentro das feridas emocionais? Então, é isso que vai tornar o sujeito, homem, né, dentro de um gozo, que eu diria que seria até mortífero. O homem ele tem um gozo mortífero. Por quê? Porque ele mata. Ele precisa matar para justificar a sua existência enquanto masculino, enquanto masculinidade, né? E quando ele não consegue, quando ele consegue matar, nós entendemos que esse laço ele foi rompido, ele não foi simbolizado. Então, essas estruturas, elas estão falhas dentro da psicanálise, né? Elas foram falhas. E nós sabemos que o sujeito ele se constitui sobre o efeito da linguagem. E quando isso não é simbolizado, a entrada da linguagem ela implica em perdas, em cortes, em alienação, sendo a falha constituída enquanto condição humana. Então, é difícil compreendermos, enquanto sujeito comum, essa questão da violência do homem contra a mulher. Nós, psicanalistas, nós temos uma compreensão muito profunda do que está acontecendo. Nós temos um entendimento maior, mas o público, ele não tem. As pessoas comuns, elas não têm essa compreensão, né? E a educação dos filhos, nós repassamos, enquanto mãe, uma educação machista. Porque nós sofremos, de certa forma, o machismo dentro das nossas relações conjugais. Porque a nossa sociedade ainda é muito patriarcal. Além de patriarcal, ela é machista mesmo. Dircilene, quero fazer só um comentáriozinho para você continuar. E a mulher tem o gozo também da repetição, né? De acordo com Lacan, a mulher também, ela vai repetir porque ela tem um gozo do sofrimento, não é o prazer, não é algo que dá o prazer, mas ela vai repetir o que ela viveu na infância, o que ela viu, a avó viveu, a mãe viveu e a mulher viveu. Assim como o homem tem um gozo de matar, a mulher tem um gozo de sofrer o abuso e suportar. Exatamente. E esse sujeito, ele tende a estabelecer as suas relações amorosas, eu diria, marcadas por uma dependência muito extrema e uma exigência de completude, né? E nós, mulheres, nós somos convocadas, né, a ocupar esse lugar de objeto, né, que deve garantir a consistência do eu masculino. A verdade é essa. Somos nós que somos convocadas
para ocupar um lugar de objeto que vai garantir, né, a consequência do eu masculino, tá? E dentro dessa estrutura de consistência, de dar consistência a esse eu masculino, né, aí vai existir um tampão na falha da estrutura. Ali existe aquele tampão. A partir do momento que a mulher ela se impõe, ela se manifesta, ela impõe limites, ela anuncia uma separação, o que é que acontece? Aí o homem, ele perde essa consistência do eu masculino. Aí o que é que vai acontecer? O homem, ele vai confundir amor com posse. Ele vai quando a mulher se impõe para o homem, aquilo ali é insuportável para ele. Porque ele já perdeu a estrutura de consistência de macho. Né? Ele já perdeu essa estrutura. E a mulher, ela deixa de ser esse objeto, né, de sustentabilidade da sua falha enquanto estrutura. Aí o homem, ele vem com a sua violência. Não, eu não posso aceitar isso. Eu preciso me impor, seja de que forma for. Aí vem o soco, vem a facada, vem o tiro, né? É a mulher que é arrastada pelo carro a ponto de perder toda a sua capa de pele e ficar só em carne viva. E ainda tem gente que diz, não, é porque a mulher estava paquerando. A mulher estava fazendo isso, a mulher estava fazendo aquilo, né? E o homem, ele fez o quê? Qual foi a passagem do ato, como diz Lacan, que justifica tal ação? Nenhuma. Porque aquele ser é um ser doente, é um ser dependente, é um ser que foi constituído dentro de vazios, de falhas. Por isso que ele é narcisista, porque o narcisismo hoje é considerado um transtorno de personalidade. Tá? E para ele se sustentar, ele precisa ter um objeto de dominação que fica abaixo dele. Tá? Então, a mulher é esse objeto de sustentáculo deste eu machista, desse eu masculino. E nesses processos, a sociedade ela vai se constituindo, né? Nesses processos de falha, né? E a mulher ela se torna eliminada enquanto sujeito por esse homem, tá? Por esse limite, por essa castração, porque a mulher, quando ela diz não, ela castra o homem. A mulher, quando diz não, ela limita a lei, ela limita aquela ordem que foi organizada pela cabeça machista, tá? Aí vem, paradoxalmente, a falência simbólica da lei. Aquele homem se perde. É como se houvesse um desmanche, tá? Ele se desmancha, ele se desmanchou. Dentro desse processo, houve uma falência. Perdeu a subjetividade ali, ele não Exatamente, exatamente.
o eu. Exatamente. E a cultura patriarcal, ela oferece, né, que a gente não esqueça que a cultura patriarcal, ela oferece suporte imaginário ao gozo masculino sem limites, contribuindo para repetições dessas tragédias. Se nós formos pensar, na hora que aparece um feminicídio, isoladamente, em cada estado do Brasil, vai aparecer no Jornal Nacional e Manchete Nacional um feminicídio mais bárbaro ainda. É como se a barbárie tivesse voltado ao século XXI, porque a mulher é morta dentro de uma barbárie e da forma mais cruel e mais incompreensível. E isso é bom ser colocado para os homens que são pais de mulheres. Por quê? Porque você cria o seu filho de uma maneira machista e você tem uma filha que pode sofrer um feminicídio de um outro homem criado por outra pessoa machista, muitas vezes ali num superego religioso, desde a infância, que foi criado assim como você. Então, vamos olhar para a mulher com amor e entender que nós temos que educar os filhos de uma maneira de que eles respeitem as mulheres. E nós precisamos entender que o feminicídio, ele tem uma responsabilidade social muito grande. É de responsabilidade realmente social, e nós precisamos entender, né, essa estrutura cultural, social, que contribui principalmente para esse comportamento violento e machista. Nós precisamos entender que essas questões, elas são de responsabilidade social, é nossa, é minha, é da Cidelis, é da Paula, é da Ângela, é do Siqueira, é de responsabilidade das pessoas social. Que estão ali falando com a gente aqui pelo YouTube, tem uma pessoa falando ali, ó, deixa eu ver quem é que está falando. Eu não estou conseguindo ver o nome. Artege Kennedy. Bom, está falando, uma sugestão para vocês que gostaria que vocês se debruçassem sobre o feminicídio que tem tomado bastante espaço nos dias atuais. E a Maria Cecília Santos da Silva também falou parabéns. O Arte... Gente, eu não estou conseguindo ler direitinho, porque... Mas muito obrigada por vocês estarem participando. Toda semana nós estamos fazendo, na quarta-feira ou na sexta, de acordo com a possibilidade aqui dos professores do Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e também aqui pelo Coisas de Cidelis, pelos 2 canais. A Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo é uma escola de psicanálise, onde nós que estamos aqui dando essa aula sobre feminicídio, somos professores de psicanálise. Vocês estão convidados a estarem participando com a gente. Vocês estão assistindo o Sobrapa, o Coisas de Cidelis, vocês todos estão convidados a participarem na nossa escola de psicanálise Sobrapa e participarem com a gente de uma maneira, assim, efetiva. Todos os dias no Sobrapa, nós temos aula às 20 horas da noite, cada dia durante 15 dias, com professores diferentes sobre temas totalmente diferentes. A Dircilene dá aula na terça-feira, hoje, eu acho,
quarta hoje? Quarta e sexta. Quarta e sexta é a Dircilene. Na próxima semana eu dou aula, na quinta, a respeito de doenças psicossomáticas e narcisismo, porque o narcisismo é uma coisa tão forte que causa feminicídio, que provoca doenças físicas, então é uma coisa muito séria. Então, nós estamos convidando a todos. E, Dircilene, para você voltar a falar, eu queria que o professor Siqueira falasse um pouquinho. Eu falei para vocês me lembrar de colocar para gravar no início, você me lembrou antes, mas quando eu fui colocar, o professor Siqueira já tinha falado, porque eu esqueci de novo, porque eu vou. Mas agora, Siqueira, se apresenta aí de novo, pessoal, para que o pessoal que não te viu aqui pelo Sobrapa saiba que você está participando com a gente. Mari, muito obrigada por estar participando, Paula também. Muito bem. Eu agradeço, Cidélia, você me chamar novamente. E só para dar uma continuidade a essa fala da Dircilene, embora nós tenhamos estudado aí Winnicott, Lacan, Bion, que fala da infância, fala do começo, da criação, né, da criança, como lidar com a castração, com a frustração, com tudo isso no início, isso tem sua repercussão na vida adulta. E eu traria nessa fala, Dircilene e Cideles, um antropólogo francês, Pierre Bourdieu, ele fala o seguinte, né, ele vê o feminicídio como uma máxima expressão da violência simbólica contra as mulheres. Me permita só ler um trecho aqui, que ele traz um acréscimo interessantíssimo para essa fala de Dircilene, né? E ele argumenta que a violência simbólica é uma forma de dominação que se exerce de maneira sutil, muitas vezes invisível, e que é internalizada pelas vítimas, levando-as a aceitar e reproduzir a opressão. Olha que é uma visão terceira aí, ou quarta, do Bourdieu, né, que é... Ou seja, então, o gozo mortífero que a mulher também tem de trazer repetição. A avó passou, a mãe passou e a filha está passando pela mesma coisa. Exatamente. Ainda para ele, para o Bourdieu, a violência simbólica, ela já falou, a gente já citou essa violência simbólica, essa questão de que às vezes não aparece, né? É resultado de estruturas sociais e culturais que perpetuam a dominação masculina e a subordinação das mulheres. Ela disse muito bem isso. No caso do feminicídio, isso se manifesta como um assassinato de mulheres por sua condição de mulher, muitas vezes justificada por uma cultura que legitima a violência contra elas. E ele vai além, né? Ele, para não prolongar muito, ele destaca que essa violência não é apenas física, mas também simbólica, e se manifesta em diferentes esferas da vida, incluindo a família, a escola e a sociedade em geral. Ele defende que a luta contra o feminicídio e a violência contra as mulheres passa por uma transformação profunda das estruturas sociais e culturais que perpetuam essa opressão. Então, Dircilene, eu acho que falar de feminicídio realmente é extremamente importante nesse século XXI, né? E é bom salientar que a mídia, às vezes, ela reforça essa questão de uma maneira até figurativizada, né? E eu queria até fazer uma analogia com uma relação, eu tinha até comentado com a Cidelis antes, falar sobre a psicopatia, mas é uma relação que não cabe muito no momento, é uma discussão futura, né? Mas eu só diria que... É sua próxima aula, né, Siqueira? Isso, próxima aula eu vou falar sobre isso, né? Que é exatamente essa questão da relação entre a psicopatia e o feminicídio. É muito limitado, mas carece de a gente discutir isso aí, porque os determinantes, conforme o tema da nossa fala hoje, da fala da Dircilene, os determinantes culturais, né,
estruturais, relacionais, eles estão aí a todo momento. É isso aí. Obrigado pela E atenção. eu queria fazer um comentário de que muitas vezes o feminicídio acontece por causa da normatização que as pessoas fazem dos casos de violência doméstica como se fosse uma coisa, briguinha de casal. Ah, isso aí, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, em casos onde há ideias de posse sobre o corpo, sobre a autonomia da mulher, ou quando a mulher, ela pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela, mas ela não tem o direito de usar nem o dinheiro, nem a roupa, nem ter uma vida, ou o ciúme exagerado. Então, são aquele ciúme doentio, onde existe aquela posse. Então, tudo isso, né, vai causar essa frustração e o feminicídio, porque é como se fosse normalizado, aceitado de maneira social. Então, o homem ele vai ter dificuldade de lidar com frustração, com a separação, e o feminicídio acontece em ciclos de repetição, onde a tensão e sobre a dificuldade de separação e o arrependimento e a reconciliação acontece, onde há aquele perdão, como se fosse normal, foi uma briga. Às vezes a mulher, ela fala, não, eu acho que ele não quis fazer isso. Então ela tem um filme que eu até assisti agora, é Assim que Acaba. Vocês assistam esse filme, porque é muito interessante, mostra lá que o homem sempre pede perdão e fala, mas eu não fiz porque eu quis. E a mulher vai acreditando nisso. Então, são dinâmicas que surgem não ao acaso, mas se organizam, né, como posse, a partir dos traumas que foram internalizados precocemente na infância. E aí a Fabiana está falando, lembro-me na adolescência, minha preocupação era com... Quem pode ler para nós aí o comentário da nossa querida Fabiana? Deixa eu ver aqui. Lembro-me na adolescência, minha preocupação era com a transformação do meu corpo. Hoje, minha filha de 12 anos chora à noite com medo do feminicídio. Diz que sua inquietação por se tornar uma estatística, então isso está nas palavras dela, ou seja, a filha de 12 anos percebendo o feminicídio, a falta de respeito dos homens pelas mulheres, já está causando trauma nas adolescentes. E a criança de 12 anos já está com medo da vida adulta. Como é que vai chegar o namoro que vai se relacionar essa menina com esse tipo de dificuldade, não é mesmo? Exatamente. Uma vez na sala de aula, um menino pegou, deu um tapa na namorada e chutou as carteiras, saiu zangado. E eu disse para ela assim, se ele faz isso agora, quando ele casar com você, você acha que ele vai fazer diferente? É interessante Porque, isso. na verdade, a educação masculina ela já está tão institucionalizada, né, que ela cria um ambiente propício da perpetuação da violência do homem contra a mulher. Agora, eu diria assim, nós mulheres, nós mães, somos as educadoras. Então, cabe a nós mudarmos esse eixo cultural que ele já está totalmente presente na nossa sociedade. O machismo ele é estrutural, além de cultural. Então, ele se perpetua através do processo até da educação familiar, porque a mulher ela não apanha porque ela quer.
a mulher ela não tem relação sexual após um espancamento, porque ela vai querer ter aquele homem nos braços. Ela é forçada a isso. E, às vezes, tem pessoas que dizem assim, dentro do eixo cultural, ela gosta de apanhar, depois ela está ali, ó, fazendo amor. Isso são palavras machistas, isso são palavras que foram internalizadas no inconsciente coletivo e que nós precisamos termos bastante cuidado na educação do nosso filho homem, porque senão nós iremos estar reproduzindo sempre uma sociedade machista, uma sociedade violenta, uma sociedade onde existe a dominação do homem sobre a mulher. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, né, em relação à educação, em relação ao desenvolvimento dessas habilidades de lidar com as frustrações. Porque quem não sabe lidar com as suas frustrações, com as suas rejeições, com os seus conflitos de maneira saudável, jamais irá ter uma estrutura egóica saudável. Isso. Eu quero ler novamente a mensagem. Você quer falar, Fabiana? Você pode falar, tá? Pode abrir seu microfone e falar. Se você quiser falar, eu acho que é até melhor você falar do que eu ler a sua mensagem. Mas se Boa tarde a todos, a todas. Então, essa questão... Se quiser também abrir o seu vídeo, fica à vontade, tá, querida? Essa questão do feminicídio, ela permeia todos os ambientes, né? Desde a educação infantil, a violência contra a mulher, educação infantil ao ensino superior. E aí aconteceu da minha filha, que fazia o 6º ano passado, ela tem um colega que tem uma certa deficiência. E esse colega chegou a tocar no corpo de uma das meninas, e ela, mais outras 3, fizeram um grupo de meninas e foram defender a menina que foi tocada sem permissão de jeito nenhum, né? Não tem como a menina ser tocada na escola. E aí a gestão da escola disse que elas estavam erradas, que a menina tinha dado lugar. Então, assim, a minha filha ficou, assim, indignada e ela foi para o campo de discussão fortíssimo e disse para a coordenadora que estava falando isso. Ela disse, professora, a senhora quer dizer que a vítima é a culpada? Então, assim, esse fato que a Silene falou da questão da educação, como nós educamos as nossas filhas e os nossos filhos, é muito importante, não só no sentido de falar, explicar o que é o fenômeno em si, mas a questão da educação afetiva. Esse fato que Silene tocou de nós, mulheres, sermos educadas para encontrar o príncipe encantado, para encontrar os nossos pais, esse afeto da falta, ele precisa ser bem trabalhado, para a gente entender que a gente não tem que se completar no outro. A relação afetiva, ela é uma relação de completude, mas não de completação. E o que a gente procura é uma completação, que não existe nessa palavra, né? Seria, na matemática, seria uma complementação para completar os 180, os 90 graus. Mas a educação é bem maior, e não só nos consultórios psiquiátricos, mas na escola também. A gente precisa de novos referenciais, de novas leituras, novos personagens na literatura, novos personagens no cinema, para que a gente possa, de fato, superar isso que é histórico e assim, para nós mulheres é muito doloroso ter que enfrentar essa situação.
E, Fabiana, você está participando no nosso grupo Sobrapa já? Não, eu sou paciente da Dicilene. Muito bom. Olha, depois, se você desejar, pede para a Dircilene colocar o seu nome lá no nosso grupo. Ou se a Dircilene quiser, ela passa para mim, eu coloco. É um prazer você estar aqui com a gente. Obrigada pela acolhida. Gente, só para finalizar o eixo social, né, que vem trabalhar a instituição família, a escola e os grupos sociais, eu queria só dizer que esses grupos, eles reforçam os padrões culturais, né? A questão do comportamento agressivo do homem sobre a mulher. Porque, na verdade, nós somos educadas para sermos submissas, enquanto o homem é educado para ser de poder. Isso está escrito até no livro da Marta Suplicy, que fala sobre a educação machista. Eu não lembro qual é o livro da Marta Suplicy, mas ela fala muito bem sobre essa educação, sobre esse eixo da questão da violência do homem sobre a mulher. E ela coloca como estrutura, né? Como uma coisa que já está estruturado socialmente, culturalmente e antropologicamente, né? Então, a Marta Suplicy, ela faz esse estudo, é muito interessante, esse livro da Marta. Como é interessante o livro que a Ângela nos indicou, tá? Que é o livro da Constituição do Sujeito. E eu diria que eu também li um livro que é de extrema importância, Ângela, que depois eu mostro para vocês, que é o Sim. livro verde do Partido Comunista, que ele fala sobre a estruturação da família enquanto propriedade privada. E a mulher, nessa época, ela é agredida no sentido de ser puxada e formar família para justificar a relação de poder e de herança. Para quem eu vou deixar meu filho? Para quem eu vou deixar? Os A meus família, né, bens. Né? Dircilene, O livro verde do Partido Comunista, ele traz essa leitura muito profunda e chega a ser até impactante a forma como eles colocam os significantes, né, dessa estruturação da propriedade privada e a relação dela com a família, tá? Porque antes a sociedade era matriarcal, Sim. não era patriarcal. Tá? Existe uma diferença muito grande aí. Então, eu dei uma lida antes de vir para essa palestra, eu me lembrei do livro verde, né? Do livro verde do Partido Comunista, que ele A gente não aborda pode essa esquecer estrutura. que a família é a célula social, né, Dircilene? Exatamente, mas ela foi criada de uma forma tão violenta quanto a agressão do sofrimento feminino. E eu gostaria de colocar aqui as causas. Igual, por exemplo, como é que começa essa causa para um menino lá na infância, para ele chegar ao feminicídio na vida adulta? Então, a exposição à violência que faz parecer normalizar o fato na mente do homem. Por exemplo, Exatamente. O filho vê o pai agredir a mãe. A falta de figuras de cuidadores estáveis. Na verdade, a criança... E a questão também, Cidelis, é da impunidade e da lentidão da justiça. Então, isso faz com que o Estado falhe e a violência ela se torna
Então, diária. Então, muitas vezes vai haver a falta de figuras de cuidadores que são pessoas estáveis e presentes constantemente, né? Então, essas experiências, elas vão gerar uma fragilidade do ego, com a dificuldade de simbolizar as perdas, né? E uma necessidade de controlar o outro para manter o equilíbrio psíquico. Então, pessoal, o feminicídio ele pode ser compreendido como um ato extremo praticado por alguém com uma desintegração subjetiva muito grande, uma tentativa violenta de eliminar a angústia do abandono, como a incapacidade de sustentar a falta e a frustração e o limite. E como que pode ser a prevenção? A educação emocional, desde a infância, intervenções precoces, em contextos familiares, fortalecimento das redes de apoio em bairros, em cidades, desde cidades grandes e as cidades pequenas, cidades grandes em todos os bairros, cidades pequenas, onde o machismo é muito grande, também haver o apoio político, né? Como a Dircilene colocou aí, sobre como que a política ela influencia as igrejas também, porque quando elas leem textos onde elas validam o homem como se autorizasse ele a praticar o mal contra a companheira, a esposa, em casa, colocando a esposa do tipo, ou você obedece aqui, ou você vai ser maltratada por esse homem, ou abandonada por ele, ou você vai sofrer alguma punição. Então, nós devemos aqui também colocar que como é que podemos resolver isso? Através de trabalho clínico e social com homens, onde nós vamos trabalhar a masculinidade, a regulação emocional e também as políticas públicas, onde vai ser integrada a saúde, a educação e a justiça, que deve ser feito. Então, o feminicídio, pessoal, revela falha coletiva, romper o silêncio, promover a consciência, abrir caminhos para transformação social. E eu estou falando aqui do canal Coisas de Cideres e também estou falando do Sobrapa. Eu vou me despedir aqui do canal Coisas de Cideres e a gente termina também com os membros se despedindo aqui no Sobrapa. Muito obrigada a todos e até mais, pessoal, aqui no YouTube, no Coisas de Cideres. E muito obrigada, Sobrapa. Acrescente um pouco a essa fala sua, Cideres, me permita. Às vezes o feminicídio, ele pode ter suas raízes na infância, tá? Mas é importante compreender como essas raízes operam. Elas não determinam o crime, nem explicam o feminicídio de forma isolada. Funcionam como condições de possibilidade que se articulam com fatores culturais, relacionais e sociais ao longo da vida. Para não ser repetitivo, né? Às vezes as pessoas falam assim, essa criança já nasceu violenta, ou o agressor foi maltratado, logo matou, virou assassino. Não necessariamente. Então, já foi dito aqui, já foi discutido muito de forma incisiva, que é um conjunto de coisas, né? São valores, são coisas estruturais, é educação, é família, é escola. O Freud, naquele livro dele, Introdução ao Narcisismo, acho que é isso que ele escreve, deixa eu ver aqui o nome, eu tinha até separado. Introdução ao Narcisismo, de 1914. Isso, é isso aí. Introdução ao Narcisismo. Ele fala do investimento narcísico no objeto, você falou muito bem isso, e isso tudo cria uma masculinidade tóxica também, né? Que, por isso eu fui falar do Freud, Lacan, eu falei de Bourdieu, que essa masculinidade tóxica, ela torna a mulher como objeto narcísico, né? Então, a gente não vai repetir tudo isso, mas é muito importante que nós tenhamos essa dimensão. Professor José, e são as repetições de padrões, né?
padrões. da infância que são vivenciados, né, de violência contra as mulheres. Esse agressor de hoje, ele tem uma identificação com o agressor de ontem, né? Porque Sim. ele internalizou essa violência, né? Essa agressividade, e ele para lidar com as emoções e conflitos Isso. próprios, né? Pessoal, eu gostaria que vocês se despedissem, porque senão o professor Márcio não consegue colocar o nosso vídeo no Sobrapa. Ô, Cidelis, pode terminar no Sobrapa, se você não conseguir fazer. Se você conseguir fazer no YouTube, a gente continua no YouTube Não, mas e para do no YouTube, Sobrapa. não, mas assim, do YouTube eu já tive que desligar, porque eu liguei a luz e esqueci de ligar o meu celular e ele estava quase descarregando, aí lá eu desliguei primeiro. Mas pode parar a gravação e falar alguma coisa. Pessoal, então, olha, muito obrigada. Então, vamos terminar e aí a gente continua falando aqui. Ângela, quer se despedir do pessoal? Sim, pessoal. Hoje eu vim no amor mesmo, porque a gripe está danada. E agradeço a participação de todos. É sempre agradável estar aqui com a Cidelis, de Silene, professor José. São interações, né? São análises que a gente faz na intenção de ajudar também, não só, né, aos nossos pares, né, da psicanálise, mas também as outras pessoas, para que elas tenham consciência e possam se defender, né? Os leigos também. E o que eu posso dizer, gente, esse negócio de marido, em briga de marido e mulher não se mete a colher, não, gente, denunciem. Se você vê uma mulher sendo agredida, mesmo que seja dentro da sua própria casa, denunciem 180 na veia de quem agride mulher. Isso, parabéns, Ângela. Siqueira? Eu agradeço profundamente a atenção de vocês todos. É sempre um prazer estar nessa roda de bate-papo, de conversa, de conhecimento, troca de conhecimento e experiência. Muito agradecido, Cidelis, agradecido a todos vocês. Pessoal, se vocês quiserem ficar mais um pouquinho, porque nós vamos ver se alguém coloca para a gente a lista aí de presença, né, Paula? Você pode colocar, ou será que você pede para o Márcio colocar para a gente? Já foi colocado. Já foi colocado, que bom. Dircilene, agora a nossa querida, eu estou me despedindo, muito obrigada, estou falando aqui do Coisas de Cidelis e do Sobrapa, e muito obrigada mesmo pela participação de todos. Esse é um espaço de nós, professores do Sobrapa, toda semana, falarmos sobre o feminicídio, que é um problema que está afligindo o mundo inteiro, e nós não podemos aceitar continuar assim. E agora a nossa querida, linda e maravilhosa Dircilene, que apresentou para nós um conteúdo tão maravilhoso hoje, vai se despedir de vocês. Queria agradecer pelo convite da Cidelis, Coisa de Cidelis, né? Estar participando do seu link, do seu YouTube. Queria agradecer a participação de todos, o convite, e estamos aqui à disposição para nós discutirmos, né, sobre essas questões que afligem a sociedade, não só brasileira, como a sociedade mundial, e nós sabemos que o Brasil está em 5º lugar em agressões contra a mulher, e que tenhamos, né, a coragem de mudar essa educação, que ela parte da família, né? Ela parte do seio familiar, do primeiro vínculo que nós temos, que é a família. E nós somos reflexo da nossa família, nós somos reflexo da educação que nós recebemos diariamente. Então, nós precisamos mudar essa estrutura, que ela só vem justificar a violência do homem contra a mulher. E nós precisamos romper, né, historicamente, com esses vínculos, que eles já estão aí, dentro de uma estrutura cultural, social e antropológica. Nós precisamos romper com tudo isso,
porque a família patriarcal ela não se justifica mais, porque ela já foi corrompida, né? Ela já foi corrompida por todos os setores. Então, nós precisamos romper com essa sociedade patriarcal, com essa estrutura, com essa desigualdade, com essa reprodução. E, Então, homem, nós precisamos romper com tudo isso. Isso, muito obrigada. E você, homem, que pratica violência contra sua esposa, contra sua colega de trabalho, contra seja lá quem for a mulher, porque o feminicídio não é só em relacionamentos conjugais. Você gostaria que isso acontecesse também com a sua filha, com a pessoa do sexo feminino, que talvez não seja sua parceira, mas que você gosta muito, tem carinho, inclusive uma filha? Normalmente um homem que ama a filha não quer. Então, não faça isso. No meio de 5.000 pessoas, a sua filha vai buscar alguém com a energia parecida com a sua energia masculina de agressor. Pare com isso, pense, faça análise psicanalítica conosco aqui do Grupo Sobrapa. Nós estamos aqui para acolher você. Então, nós também queremos agradecer a presença de todos, queremos agradecer aqui e convidar você, vem fazer parte do nosso grupo, da nossa escola Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E muito obrigada por também nos assistir no Coisas de Cideres. Estamos aqui à disposição de vocês. E até a próxima semana, quarta-feira, onde o professor Siqueira vai falar sobre feminicídio e as causas emocionais. No caso, ele vai falar a respeito da psicopatia. Muito obrigada a todos.